Eu imagino que você conheça bem um versículo que está em João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira... Tá vendo? Você já sabe completar esse versículo. Agora a minha pergunta é: você sabe para quem foi que Jesus disse isso? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. Você é uma pessoa importante, sim. Não deixe o inimigo, não deixe as circunstâncias, não deixe as situações que te envolvem te convencer do contrário. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer colocar na sua mente e fazer você acreditar que você não tem valor, não tem importância, que o mundo não se importa com você, que você não faz falta. E se ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir também roubar as grandes bênçãos que Deus tem preparado para você. Eu sei que às vezes as circunstâncias que te envolvem, se você olha o cenário à volta, você pensa assim: será mesmo? Será que tudo isso não é ilusão? Será que eu não estou vivendo um sonho? Mas olha, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem pensamentos elevados a nosso respeito, que Deus tem promessas para a nossa vida, que Deus tem algo para transformar a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que Deus se importa conosco. Aliás, a palavra chega a dizer que Deus nos amou, mas de tal maneira, que deu o que Ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos ser resgatados. E isso se deu a partir de um poderoso encontro. Eu quero convidar você a conhecer mais um dos encontros que o evangelista João relata no seu evangelho. Mas antes, eu te peço um grande favor. Você pode fazer isso sem nenhum custo. Clica no botão vermelho inscrever-se. E eu te explico por quê. Quando você clica nesse botão, você não vai pagar nada por isso, não vai te chatear, não vai fazer nada, não vai diminuir nada em você. Pelo contrário, você vai se colocar debaixo das nossas orações. Diariamente eu tenho orado pelos inscritos aqui no canal e eu quero incluir você, o seu nome aqui também nas orações. E se você der um gostei, você me ajuda, porque aí o YouTube mostra para mais pessoas o vídeo. E se você tiver um pedido de oração, no final dessa meditação nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Escreva nos comentários qual é o seu pedido de oração. Quer uma dica? Faça isso agora. Pare o vídeo agora e já coloque o seu pedido de oração. Sabe por quê? É provável que durante a palavra Deus já vai começar a responder a sua oração. Então escreva agora, pare agora, escreva o seu pedido de oração, tá bom? O YouTube às vezes ele traz comerciais no meio do vídeo, propagandas, e às vezes você acaba se distraindo, eu sei, mas isso é importante para que a gente consiga também atingir mais pessoas. Eu peço perdão se isso te incomoda muito, mas o YouTube não é um missionário, um evangelista. O interesse do YouTube não é ganhar almas para Jesus. Esse é o meu interesse, esse é o teu interesse. O YouTube vive de finanças, de dinheiro, de arrecadação. Então, os comerciais vão aparecer por quê? Porque quanto mais a gente permite a inclusão de comerciais, mais o YouTube mostra os nossos vídeos para mais pessoas, tá bom? Então, aparecendo o comercial, pula o comercial e volta para a palavra e não deixa isso roubar a sua bênção não, tá bom? Muito bem, escreveu aí o seu pedido de oração?
Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 16. Está escrito assim na palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você respondeu à minha pergunta no início, Nicodemos, você acertou. O versículo que tantas pessoas já memorizaram, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo foi dito a Nicodemos, num encontro que ele teve com Jesus. E o encontro de Nicodemos com Jesus provocou nele pelo menos 3 grandes surpresas. E eu quero falar sobre elas com você aqui. A primeira surpresa foi em relação a Jesus. Nicodemos tinha uma ideia de Jesus. Nicodemos ouvia falar de Jesus. Nicodemos já tinha na sua mente uma imagem formada de Jesus. E quando ele foi ter com Jesus, eu imagino que ele foi todo cauteloso, cheio de reservas. Ele foi, muito provavelmente, ter com Jesus esperando constatar uma fraude, esperando que tudo aquilo que se dizia de Jesus acerca dos milagres, dos ensinos, da forma como ele falava,
porque Jesus, ele impressionou até mesmo os guardas que foram enviados para prendê-lo. Muito antes de acontecer isso lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, teve um momento que os fariseus enviaram guardas para prender Jesus, para que Jesus viesse prestar contas ao Sinédrio, que era a autoridade religiosa e também, de alguma forma, a autoridade civil naquela época. Esse conselho da religião judaica, o Sinédrio, esse grupo de homens, sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, escribas, esse povo era o povo que controlava tudo o que acontecia em Israel. E como Jesus começou a chamar a atenção, Jesus despertou também a inveja nesses religiosos. E eles mandaram guardas para prender Jesus. E quando esses guardas chegam diante de Jesus e o ouvem ensinando, falando do reino de Deus, eles ficam, parece que hipnotizados pela forma com que Jesus está falando. Eles voltam de mãos vazias. E quando aqueles que os enviaram perguntam, mas cadê Jesus? E eles dizem assim, nunca ninguém falou como ele fala. Eles ficaram impressionadíssimos com Jesus. Então Nicodemos provavelmente ouvira falar muita coisa acerca de Jesus, mas Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um mestre em Israel, ele deve ter tido alguma cautela, alguma reserva. Mas ele tem uma grande surpresa quando chega diante de Jesus. Ao perceber que Jesus de fato era tudo o que diziam e muito mais. Ele percebe isso quando ele faz um elogio para Jesus, dizendo, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos chega diante de Jesus e faz um elogio para encher a bola de Jesus, e ele fica aguardando que Jesus se renda a esse elogio, porque há quem diga que o homem pode se defender de muitas críticas, mas não pode se defender de um elogio. É assim na nossa vida, não é? Às vezes a gente está todo nervoso, irritado com alguém, mas se essa pessoa faz um elogio para a gente, parece que a gente se desarma, não é? Mas Jesus não se rendeu àquele elogio. Jesus, ele depois de receber um elogio, ele responde com uma afirmação que fez praticamente uma bagunça na cabeça de Nicodemos. Jesus responde ao elogio, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi uma forma de Jesus falar para Nicodemos em curtas palavras. Nicodemos, eu sei quem é você, eu sei quem você é, e eu sei que você precisa nascer de novo. Você pode ser essa autoridade, esse mestre, você pode ser esse homem com uma integridade invejável, mas você precisa nascer de novo. Senão você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tem uma surpresa com Jesus diante disso. A segunda grande surpresa foi em relação a si mesmo. Porque Nicodemos imaginava já ter alcançado a condição necessária para a sua salvação. Porque desde criancinha ele foi instruído na lei. Ele não chegou àquela posição sendo um homem negligente, um fanfarrão, um ébrio, uma pessoa de má fama. Não, ele foi um homem de um caráter ilibado. Ele foi um homem que viveu com honestidade, com integridade, procurando cumprir as leis. E é bem provável que ele olhava para si mesmo no espelho e imaginava que ele havia conquistado uma condição que pudesse conduzi-lo à sua salvação. Mas ele fica surpreso quando Jesus diz que ele precisa nascer de novo. Nicodemos imaginava que a sua religiosidade, o seu conhecimento, podia conduzi-lo à salvação, e ele se surpreende ao perceber que não, que ele precisa nascer de novo.
A terceira surpresa de Nicodemos é em relação a Deus. Quando ele percebeu que aquilo que ele esperava, junto com toda a nação de Israel há muitos anos, já havia se cumprido. Nicodemos percebe que aquele homem que está diante dele não é só mais um profeta. Não é apenas um bom mestre, um bom rabino. Quando Jesus diz para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é muito provável que naquele momento os olhos de Nicodemos se abriram, caíram-se as escamas e ele percebeu que não estava diante de só mais um profeta, mas ele estava diante do Messias, do ungido de Deus. Ele percebeu isso. A prova disso você vai ver nos capítulos que se seguem, inclusive em outros evangelhos, você vai ver Nicodemos defendendo Jesus diante do Sinédrio. Quando o Sinédrio está tramando contra Jesus, ele se levanta e diz: acaso a nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo? Tem um momento depois da morte de Jesus que Nicodemos vai junto com José de Arimateia para requerer o corpo de Jesus diante de Pilatos. Então entende-se que Nicodemos, a partir daquele encontro com Jesus, também se tornou um discípulo de Jesus. E o que eu tenho a dizer para você que está ouvindo agora? Sabe, meu irmão, minha irmã, há muita gente que fala acerca de Deus. Há muitas coisas sendo ditas acerca de Deus, de Jesus, do reino dos céus. Mas você só irá conhecer Jesus de fato se você, assim como Nicodemos, for até ele. Se você tiver um encontro pessoal com Jesus. E isso está nas suas mãos. Nicodemos se encheu de coragem, mesmo à noite, ele foi até Jesus. Se você quer conhecer Deus, você precisa ir até ele. Se você olhar para a Bíblia e deixar a palavra falar com você, você verá que a sua salvação, assim como a de Nicodemos e de qualquer outra pessoa, não está no esforço, mas na rendição. Ou seja, se você vai se esforçar, esforce-se para se render diante de Jesus, se quebrantar diante dele. Isso às vezes exige que nós usemos a fé, que nós nos abandonemos nos braços de Jesus. E também abandonemos as nossas crenças acerca de Deus que falam sobre esforço, sobre cumprir rituais e tantas outras coisas em busca da salvação. Na verdade, não precisa nada disso. O que precisa é você ter um encontro com Jesus. E por último, eu quero te dizer que o grande Messias, o ungido de Deus, aquele que nos entrega a salvação, o Messias que salva, não está longe. Nos enormes templos ou nos grandes eventos, nas gigantescas cruzadas, ele está tão próximo que às vezes nem percebemos. Talvez porque, assim como Nicodemos, a nossa expectativa esteja errada acerca dele. Às vezes a gente imagina que Deus só pode se encontrar conosco num grande congresso, num grande evento, num mega templo, e a gente esquece que ele pode estar em toda parte. Inclusive agora, aí com você, ao seu lado. E se você quer também, como Nicodemos, ter a sua vida transformada, ter a sua vida com sentido, se você quer ser uma discípula, um discípulo do Mestre Jesus, eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e receber esta oração que eu faço por você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, junto comigo agora oram pessoas de todos os lugares, de toda parte, de todas as idades, das mais diferentes histórias. Há pessoas que estão muito bem na sua vida financeira, contas todas pagas,
um salário razoável, uma vida equilibrada, uma vida confortável, alguns até com uma vida folgada. Há outros que estão com a vida financeira destruída, pessoas que estão desempregadas, arruinadas. Há pessoas que estão com uma família feliz e saudável, há outros que estão com parentes nas UTIs, nas enfermarias. Meu Deus, há pessoas com os mais diferentes problemas, nas mais diferentes crises, mas nenhuma crise, nenhum problema é maior do que aquele que ainda não conheceu Jesus, não nasceu de novo e não tem a certeza da vida eterna, da salvação que está em Jesus. Por isso eu te peço, ó Pai, que nesse momento o Senhor olhe para cada pessoa, para cada um dos nomes que foram anotados, escritos aqui nos comentários, e que o Senhor possa agora, ó Deus, promover um encontro delas contigo, Jesus. Que cada pessoa que me ouve agora possa sentir a presença do Espírito Santo inundando o seu ser, o seu coração, conduzindo-as a um novo nascimento, a experimentar a vida de verdade, a vida na presença de Deus. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa de fato nascer de novo e assim ter a certeza da vida eterna. Porque, Senhor, isso é o que mais importa. Que cada pessoa, ao me ouvir, possa encontrar a pérola de grande valor, o tesouro de valor inestimável, e assim as suas vidas tenham sentido. Que tu possas, ó Deus, operar milagres na vida dessas pessoas. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero te fazer um pedido. Clica no botão de gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas, inscreva-se no canal. Se tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo aqui, assista esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus, estou indo com Ele também.